Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos abrir os nossos lares aos guardiões, para que eles adentrem, fazendo toda a higienização, a retirada de formas, pensamentos, sentimentos, inseguranças, tristezas, ansiedades, para que possamos trocar a nossa energia. Se estivermos com uma energia mais densa, por uma energia mais sutil. E nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com toda a espiritualidade amiga do Hospital Santa Cruz que estuda junto conosco. Que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com amor, com fraternidade e com muita esperança. Graças a Deus, graças a Jesus. Todos bem? Tudo bem. Todos. Onde paramos ontem que eu caí o sinal, eu não sei onde que Qual seria, no caso? Até eu não marquei ontem, o Sérgio Com problema de abrir o livro aqui. tá com problema de abrir o livro. Qual seria, no caso, a defesa para a situação? Isso. Começa a ler, Virgínia, por favor, para mim me achar aqui. Qual seria, no caso, a defesa para a situação? A fé acompanhada da serenidade. A entrega seguida do despreendimento em investigar os frutos do trabalho. A coragem de ser útil, despida do sutil espírito de competição. Em outras palavras, a adoção de um clima permanente, do desejo de aprender sem pressa, sem ansiedade, de querer dominar o incontrolável, repensar nossas certezas e viver com impermanência, transcendendo a cada dia a experiência de fora em ativa metamorfose por dentro de si próprio. Achou? Achei. O que é viver com impermanência? Nada é permanente na vida. Nada, isso. Viver com impermanente, a gente saber disso. E viver Tudo muda, conforme... né? Tá. Tudo muda. Entendi. Ser flexível. Ser flexível. Porque se a gente não vive com impermanência, se a gente não vive com impermanência, qualquer problema que acontece conosco é tão grande porque ele nunca vai passar. Ah, tá. Ele é permanente. Tá. Tá. Quer ler mais um pouquinho, Virgínia? Pode ir. Leio, vamos lá. Não foi colocado o peso demais sobre os ombros desse referido grupo, assim como poderá estar ocorrendo no nosso grupo? Confesso minha incapacidade de entender como isso se processa. Quanto mais o senhor fala, mais tenho a sensação de desinformação. Com tantos anos de doutrina, nunca me senti como agora. É simples. A maioridade a que estamos sendo convocados se dará sobretudo na intimidade, e não somente em métodos ou caminhos experimentais novos. Precisamos descobrir a raiz íntima dos desequilíbrios, as matrizes da má intenção que estão instaladas nas profundezas do corpo emocional. Investigar as forças desconhecidas da descrença, do arrependimento e da fragilidade camuflada que ainda nos deprime. Trabalhar pela renovação interior. Examinar o mal que está cristalizado em nossa intimidade. É o nosso conhecer, né, íntimo, né, o nosso aprendizado das nossas mazelas, dificuldades. Né? O autoconhecimento. O autoconhecimento, Nada mais do que nós fazemos aqui, não é verdade? Uhum. Ó, você lembra lá do Hospital Esperança? Da tribuna da verdade? Da verdade. Aprender a falar aquilo que a gente está se conhecendo. Certo. Não é chorar as pitangas, não é se colocar no vitimismo, eu sou assim. Não, é olhar e falar, eu tenho essa dificuldade.
Hoje Para eu mim é estou assim, difícil. Para mim é difícil, sabe? Eu falei assim, eu sei que não existe dificuldade, mas para mim tá difícil. O meu ego tá falando mais forte, mas tá maior do que eu. Então a gente está começando a assumir a nossa dificuldade e não o outro. Porque Uhum. até uns tempos atrás, o que que a gente falaria? Ah, é Joaninha. Joaninha pega no meu pé e o problema é a Joaninha. Não, o problema está na gente. A Joaninha pode fazer o que bem entender. pois é. Mas nós, por que que isso pega na gente? Pega o orgulho? Pega a estima? É, Sabe? Vamos pro duelo? O que está acontecendo? E é isso que, assim, qual é a dificuldade nossa de compreender? É que a gente sempre, como espírita, sempre colocou o problema que era a obsessão. Hum. Tudo era obsessão. Encosto, qualquer coisa assim, né? é. Tudo era obsessão. Aí depois, se a gente não tivesse no nosso trabalho, é o nosso chefe, é o amigo que está do lado, é alguém que compartilha conosco. Na Tem até nossa. gente que fala que a vida não é boa. A Hum. vida é injusta. Deus é injusto. Deus é uma injustiça só. Tem gente que fala. Aí em casa é o companheiro. Seja marido ou esposa, é o filho. Nunca é você. Sempre tem uma desculpa. E agora E agora a gente tem esse aprendizado novo, né? Que é, nossa, o que A machuca é porque pecinha, reflete na gente. a pecinha somos nós. É. Mas olha, não é um aprendizado novo. Tudo isso está no Evangelho. É que agora Sim. nós estamos começando a compreender o Evangelho, né? Justamente. Despertando, né? É. A gente tá Querendo. de boa, né? Só passaram-se mais de 2000 anos, assim, tá? Caramba, Estamos tinindo. caramba. Né? Não é verdade? Estamos assim, de 2000 anos é nada, né? Não Imagina, era um pulinho. Sócrates que dizia, conhece-te a ti mesmo? sim, ó. Olha lá, Olha lá, ó, olha lá. Nunca é vamos- tarde, só vamos 2000 vol- anos, nunca é É. tarde. Imagina. É um pulinho, um pulinho. É. E se bobear, a gente ainda vai arrumar desculpa. Se bobear, a gente ainda vai arrumar uma desculpa. Bora, Virginita. Vamos lá. Se voltarmos ao passado, ele terá que ter uma mensagem muito cristalina na educação de nossa alma. Do contrário, é adubo místico para antigas fantasias religiosas. Obsessão e passado reencarnatório, à luz do Evangelho, são vetores para descobrir como viver melhor o presente e conquistar a liberdade. O senhor nos indicaria algum livro sobre o assunto? Vou lhes indicar o melhor livro da humanidade, o Evangelho. Só. Pois é. Só isso. Simples assim. Eis a maior magia que nos espera. Sermos homens e mulheres mais serenos, mais risonhos, com habilidades para sermos bons companheiros no lar, mais amáveis na convivência, mais respeitosos com os limites alheios, mais conscientes com as necessidades de crescimento, menos turrões, menos fofoqueiros, menos brigões e menos vaidosos. A melhor feitiçaria da vida será fazermos-nos discípulos do Cristo, através do amor uns aos outros. Contra essa atitude de amor, ninguém pode, conforme escreve Mateus, capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Quando Jesus estabeleceu a missão dos 12, chamou-lhes em particular, conferindo-lhes recursos desconhecidos àquele tempo,
para se defenderem do mal através do uso das forças naturais. Deu-lhes poder. Então, aqui está aqui a receita, né, gente? Que é Pois é. Ó, lembra mais uma pessoa? amáveis, mais tudo. Bem Então, simples, tudo. ó, lembra alguém que nos dirige que o amor é a solução? Amor, isso. Né? Exatamente. Lembra? Porque aí é onde que a gente vai falar o que é o amor? O amor verdadeiro. Ele é calmo, ele é compreensivo, ele respeita, ele entende ele é compreensivo no sentido, ele entende que cada um tem o seu limite, ele não exige. Sim. É tudo isso Tem aqui, né? tem uma passagem do Evangelho que fala sobre isso, né? Sim. Sobre a caridade e o amor, né? Então, assim, quando ele fala que está lá no Evangelho, é que se a gente compreender e vivenciar o Evangelho, que é aquilo que Jesus nos ensina há mais de 2000 anos, vai estar tudo certo. Aí, qual é a nossa dificuldade? Entender o ensinamento e colocar em prática. Entendeu? Eu acho que entender a gente entende, é só não colocamos em Praticar. prática. Praticar que é. Mas às vezes Jesus falava de forma assim que não era claro. Às vezes ele falava por parábolas, às vezes falava de forma que não era explícito o ensinamento dele. E às vezes fica meio complicado de entender o que ele queria dizer. Mas o colocar em prática, quando a gente também entende, é difícil. Mas aí acontece um pouco aquilo que a gente leu, acho que uns 2 dias atrás, quando falou de pegar uma parte, faz mais tempo, pegar uma parte, por exemplo, do livro dos Espíritos e tirar do contexto, né? Nesse caso do que você falou agora, Solange, é exatamente o contrário. Às vezes a gente não entende um ponto específico do Evangelho, porque no Evangelho a mesma coisa é falada várias vezes de formas diferentes, né? Mas se você não está entendendo aquela frase em específico, olha o contexto, porque aí a gente vai compreender aonde que ele quer chegar. E é isso que é importante, não é a palavra em si, mas aquilo que está dentro do contexto que é importante. Esse é o meu ponto de vista, né? Dentro do Evangelho, o fundamento, o mandamento fundamental que Jesus sempre pregava é amai-vos uns aos outros. E não faça aos outros o que não querem que faça para você. Então, eu acho que esse fundamento é que a gente tem que tomar consciência. Mas tem uma coisa, uma pegadinha nisso que você falou, Virginia. Como? Quando a gente fala assim, não faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Que não é não isso? gostaria Não, que que não fizesse com gostaria. você. Que não gostaria. Não, na realidade é o contrário. Faça aos aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você Fizesse. mesmo, porque senão Ah, tá. se você Tá. for pensar da outra forma, você fica estático, porque você Tá. não está Faz fazendo. nada. Tá, Né? tá certo. Mas, então Tá. a ação faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem a você Fizesse mesmo. para você. Tá. Só que aí tem um problema, o nosso ego. Uhum. Tudo aquilo que a gente faz de errado para os outros, tipo, por amor, vamos dizer assim. Então, por exemplo, você castra o seu filho porque você acha que ele precisa dessa ajuda. Não é isso? Então, você faz isso para os outros porque você acha que isso é amor. Mas quando Mas faz pra com você, você não gosta. Mas você não consegue perceber quando isso acontece. Entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado também. Eu faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você, para a gente não ver, para a gente perceber se não é o amor paixão e não o amor verdadeiro, sim, né? sim, Eu sim. vejo de uma outra forma, eu colocaria um outro adendo. A gente só vai conseguir fazer ao outro, né, aquilo que a gente gostaria para nós, se a gente se conhecer. Se a gente não tiver o autoconhecimento, Autoconhecimento, né? É Exatamente. verdade. não vai rolar. Não vai rolar. Porque a gente vai trabalhar no ego. Aquilo que o E Sérgio aí- estava falando. A Aí gente cai vai- no que o Sérgio falou. A gente vai estar trabalhando no ego. Isso. E aí, trabalhando no ego,
é totalmente egoísta. Não tem, não tem elevação. E aí a gente se afasta de Jesus novamente. Né? Então, assim, a gente vai vendo cada vez mais que a solução é uma só, é a gente buscar se conhecer verdadeiramente, né? Se conhecer, se trabalhar, se aceitar, aquilo que não está legal, buscar. O Tupã, na semana passada, falou uma coisa que é verdadeira. E eu fiquei pensando. A gente faz uma relação de coisas que a gente tem que melhorar. Ele falou assim, não, trabalha numa só, porque você não vai conseguir trabalhar tudo. E você vai ficar frustrado. E você não vai resolver. E aí, frustrado, você deixa. Trabalha. Ah, mas eu só vou trabalhar uma coisa. Tá, você só vai evoluir um pouquinho. Mas pelo menos você vai evoluir. Quando você faz a listagem, você não evolui. É melhor você trabalhar em uma coisa só do que nenhuma, né? E aí eu fiquei pensando, ele falou assim, é verdadeiro, né? Este capítulo está deixando todo mundo... Todo mundo de para cabelo em refletir. pé. Sabe o que eu achei interessante nesse capítulo? É que é um monte de coisa que a gente sabe, não é verdade? Uhum. Só que é colocado de tal forma que faz a gente refletir. E acho que é isso importante. Onde que foi que eu li? Acho que foi aqui mesmo, que fala que quando terminasse, que não deveria ser como um filme que a gente assistiu, que nos agradou bastante, né? Que depois cai no esquecimento. Que a gente mantenha isso vivo na nossa mente, para que todas essas lições se transformem em sabedoria dentro de nós. Sabedoria aplicada a nós mesmos, né? Ó, eu vejo uma coisa, quando o doutor Inácio fala assim que nós já temos o evangelho, você vê, muita gente pega tudo que veio do antigo e fala assim, a gente precisa do novo. Então a gente quer substituir tudo que é antigo. Por quê? Porque a gente não quer pensar. A gente não quer exemplificar. Aí vem o novo e te fala a mesma coisa, só que com palavras diferentes, mas te traz os mesmos exemplos. Então, o que eu vejo assim, em relação a isso que o Sérgio falou assim, por que esse texto está mexendo tanto com a gente? Que é assim, ó, acorda, chegou a hora, tá na mão de vocês, não tem mais desculpa. É mais do que a corda, né? Olha para a verdade, não se engane. Não se engane. Não se engane. O que a gente podia dizer que não tinha entendido, agora a gente já não põe mais essa desculpa. Não. Agora a A gente... única desculpa que a gente coloca agora mas é tão difícil. É trabalhoso. Mas não entendeu, essa não dá mais, né? Não. Bora? E nos entregarmos ao preparo moral. Vamos orientar seus passos na direção de ricas experiências da alma. Dispam-se dos preconceitos, recolham-se ao campo da abnegação, com total despretensão, da humildade e do comprometimento que lhes custará sacrifício. Permita-me uma curiosidade, doutor Inácio. O grupo que o senhor se referiu Calixto ficou em dúvida sobre qual termo utilizar. Afundar, falir? Instigou o velho médico uberabense. Não queria julgar ninguém, mas é isso mesmo que queria indagar. Não vão. Eles não receberam um chamado sem previsibilidade, assim como o Grupo X, agora convocado a esse tempo de maioridade, são mensuradas as potencialidades de cada equipe, para não incorrermos em acidentes morais graves. Em nome do bem, não podemos ser aleatórios e ingênuos. O problema mais sério deles é a prepotência com que se conduzem. Trabalhamos para vencer essa fase. Largarem o trono psíquico da presunção, do orgulho. Temos bons motivos para crer que o tempo será bom conselheiro e modelador de atitudes dos nossos companheiros perante esse chamado inadiável. Eu queria falar só o início desses parágrafos, né?
ali onde que vamos orientar seus passos na direção de ricas experiências da alma. Aí ele fala uma coisa que é muito importante para nós. Dispam-se dos preconceitos. E nós temos muitos, né? Uhum. Não só com as pessoas, né, que isso existe, mas com relação ao próprio trabalho, né? E recolham-se ao campo da abnegação. O que é abnegação? No trabalho, a abnegação é você negar a si mesmo em favor do próximo. Isso chama-se abnegação, né? Só um minutinho. No nosso caso, a gente esquecer um pouco de si, do nosso orgulho, principalmente, do nosso ego, para que o trabalho venha em primeiro lugar. Isso. E não só isso. Por exemplo, nós estamos no meio de um trabalho. O trabalho está acontecendo e devido aquilo que aconteceu durante o trabalho, ele precisa se estender. É muito comum a gente estar aqui no nosso trabalho, ele se prolonga, por exemplo, tem que terminar às 10. 10h15, 10h20, a gente olha nas imagens, a gente vê as pessoas começando a ficar incomodadas, Irritadas porque está passando do horário, né? Mas ela não fica irritada quando fica assistindo um filme até 1h da manhã. Entendeu? Então, a abnegação é você negar a si mesmo em favor do próximo. Especialmente nesses momentos difíceis. Por quê? Porque nos momentos fáceis é muito fácil você continuar no trabalho, né? Ainda só terminando. Com total despretensão da humildade e do comprometimento que lhes custará sacrifício. Esse é o ponto, sacrifício. Sacrifício não é o sacrifício de dor, né? Não é o sacrifício do que a gente costuma ver, mas é o sacrifício do nosso ego. Sim. Porque o nosso ego vai estar pedindo para a gente fazer uma coisa e a gente está sacrificando o que o nosso ego pede para fazer aquilo que a gente julgar certo em favor do trabalho que a gente abraçou, né? Então, esse é o sacrifício que Jesus espera da gente. Não é aquele de você pegar o chicote e ficar batendo nas costas, nem deitar numa cama de prego. Não é isso que Jesus pede para a gente. É o sacrifício das nossas crenças que não servem mais, de tudo aquilo que empaca a nossa vida e empaca o nosso trabalho para o próximo, né? Ontem, na live do Veludo, a gente, assim, quem se sente, né? A ovelha diferente. Interessante ontem. Não é verdade? Uhum. E aí, assim, a explicação dele, né? Aquele que tem um chamamento é diferente do que está no mundo. Aquele que aceita o chamamento. Porque, assim, já amadureceu. Agora, aquele que ainda não amadureceu vai continuar e tá tudo certo, né? Sabe qual que é o maior sacrifício que a gente pode fazer? Um dos maiores, né? Não vou falar o maior. Um dos maiores é a gente sacrificar as nossas dificuldades para atender aqueles que têm dificuldades maiores do que a gente. Vocês compreenderam? Então, muita gente fala assim, não vou trabalhar. Isso a gente via na casa espírita, né? A gente já Na viu tanta presencial. vez. Mas era mais na presencial. Não vou trabalhar hoje porque tá tão difícil, nossa, sabe? Não tô bem. Não Hoje eu acordei não tô bem. bem. Não tô bem. Hoje, sabe? Tudo bem, você não tá bem. Perfeito. Você foi honesto. Tá tudo certinho. Aí chega na outra semana, eu continuo, não tô bem. Então, assim, o que que tá doendo dentro de você? O que que está acontecendo com você? Né? E aí, onde que vem? É o fator. Quando a gente não tá bem, é porque a gente não tá aceitando alguma coisa. E outra coisa, né? Aqui mesmo fala, todas as técnicas que a gente aprende precisam ser primeiro utilizadas a nós mesmos, né? Então, se eu não estou bem, qual das técnicas que eu aprendi que eu posso utilizar para mim mesmo? Não é verdade? Isso a gente esquece de fazer quando não está passando por um momento bem. E aquele que está em pior situação que a gente acaba ficando sem a atenção necessária porque a gente simplesmente
esmoreceu no caminho, né? E a gente, quando fala que eles precisam da nossa assistência, a gente está falando menos dos encarnados e mais dos desencarnados. Então, por exemplo, um médium que trabalha num determinado trabalho, independente se é virtual, se é na casa espírita, por isso tudo que a gente comentou aqui, de repente ele falta no trabalho. Mas o plano espiritual passou a semana inteira preparando o espírito para poder dar a mensagem através daquele médium específico. E ele não vai. E aí? Não tem como encaixar no outro. Não vai. Porque aquilo que a gente já viu até nos nossos cursos, né? É casamento de vibrações. Não é isso? E aí, de repente, a pessoa não vai, por isso que a gente fala, não falta no trabalho, né? Porque isso causa prejuízo no plano espiritual para aqueles espíritos que a gente queriam, de alguma forma, se ligar para a gente. Eu não estou falando somente em incorporar, hein? Às vezes, aquele espírito pode ser colocado ao nosso lado para que a nossa vibração num estudo, por exemplo, cause a modificação no sentimento que ele precisava. Então, as coisas que acontecem no plano espiritual são muito maiores do que a gente pode imaginar. A gente já parou para pensar quantos espíritos desencarnados estão estudando junto conosco? Tenha uma certeza que são muitos que estão nesse desabrochar. Agora você imagina como eles ficam quando a gente não concorda. Quando a gente fala, não vou fazer mais esse estudo. Está me pressionando isso daqui, não gosto disso daqui, vou me embora. Não vou mais. Ou então que as pessoas que se acham obsediadas e realmente estão, é o momento de a gente trazer o evangelho para nós e para aquele espírito que nos obsedia, para ele entender que aquilo que ele está fazendo para nós não é bom para ele. Não para nós, mas para ele, né? E aí a gente não vai. Às vezes até mesmo inspirado por ele mesmo, né? Vamos terminar esse capítulo hoje? Vamos? Bora? Só faltam dois parágrafos, né? Então vamos embora. Estamos no sábado da nossa evolução. O último dia da semana, o fechamento de um ciclo na humanidade. Talvez para nós a última chance antes dos libelos expiatórios. A pergunta de Jesus permanece: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado está a cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Mateus capítulo 2, versículo 1 a 3. Então, não tem a desculpa que é sábado, né? Se pode salvá-la, salve-a, né? Não tem dia, não tem horário. Você está sempre sendo chamado. O que ele falou aqui, no final das contas, você não tem desculpa para não ajudar as pessoas, para não ajudar alguém que precise. Eu falo muito isso para as equipes, quando a gente forma uma equipe. Médium, ele é um médium de si mesmo. Então, ele é um médium 24 horas por dia. Ele não é um médium quando ele se encontra num grupo. Porque o trabalho do médium, as pessoas falam assim, é incorporar. É um dos, mas é um menor. Porque o médium de si mesmo, ele vai olhar a tudo. Ele vai rastrear a tudo. Ele vai rastrear a energia. Ele vai se rastrear. Por quê? Porque ele precisa saber qual é a energia que ele está. Ele vai aprender a orar e vigiar, porque ele sabe que ele vai cair se ele não prestar atenção. Ele sabe disso. Se ele se mantiver no orgulho, ele vai cair. E não vai precisar de seus espíritos. Somos nós mesmos que puxamos os nossos tapetes. Não precisa de ninguém. Tá? E, principalmente, ele vai saber a hora que alguém realmente precisa. Que precisa do quê? De um sorriso, de um abraço, de um acolhimento. E, principalmente, numa hora que ele vai ter que falar assim, eu vou ter que chamar minha equipe. A gente vai ter que trabalhar. Eu vou ter que montar uma sala. E isso é grave. Aquele dali é um chamamento. E
E na hora que passar o recadinho no Zap, ó, preciso de médico, estou à disposição. Ah, não, hoje não dá. Hoje é o final da novela. Aí não vai dar. Entendeu? Teve um dia, assim, a gente sempre tem diversos casos, por quê? Porque a gente já está dentro da doutrina há muito tempo. Era um domingo, de domingo a gente tinha feito evangelho, as crianças na cama praticamente, então isso daí já eram umas 9, 9h30. Tocou meu telefone falando que uma trabalhadora tinha tido um surto em pleno Gonzaga, e que a pessoa tinha um trabalhador tinha passado, conseguiu pegá-la e ela foi para a ala psiquiátrica. E que eles estavam chamando, que ele falou assim: o que vocês podem fazer? A gente se reuniu, gente. A gente trabalhou até meia-noite, meia-noite e meia, na casa presencial. Mas a gente foi limpar, a gente foi ajudar a família, sabe? Por quê? Ah, era uma trabalhadora. Não, era um espírito que estava precisando. Como na segunda-feira passada, uma mãe chegou e falou: eu preciso de ajuda. Minha filha está surtando. Ok, vamos lá. Aí ele chegou na hora, tinham 2 surtando. Tinham 2 filhos de pessoas diferentes com surtos. Vamos lá, vamos trabalhar. É ouvir, sabe? É se colocar à disposição. Acolher, né? É acolher. Ah, você vai fazer isso para todo mundo. Tem casos que a gente sabe que a gente vai precisar entrar. E tem casos que a gente vai falar assim: a gente está entrando de uma outra forma, mas nós estamos entrando. Mas sabe qual é o principal? É ter gente para trabalhar. É ter gente para trabalhar, é ter esse ouvido. E o Ruiz, às vezes, nos fala assim: ó, convoca. Não teve? Nós vamos cobrir vocês 2. Forma vocês 2 que a gente consegue. Mas não esqueçam de dar a sustentação. E por que eu preciso de médiuns presenciais? A espiritualidade? Porque eu preciso do ectoplasma. Eu preciso do magnetismo. E isso quem tem é o quê? É o encarnado. Mas se ele não é médium de si mesmo, ele não vai compreender isso. E aí você vai ver, vai vir esse sacrifício, aí na hora vai falar: não dá não. Não dá não. Não dá e tá tudo certo. Por quê? Porque é aquilo que a Solange falou, Jesus falou por parábola: não adianta discutir, não chegou no ponto, não compreendeu. E não vai ser eu dando um sermão ou um espírito que vai mudar. Vai no tempo dele. E tá tudo certo. Não tem nada errado. Bom, gente, finalmente, Terminamos. terça-feira, iremos para o capítulo 10, joio ou trigo?